Turminha, tudo bem? Na videoaula de hoje teremos como componente curricular História e trabalharemos como conteúdo Patrimônio da Humanidade. Nas últimas aulas de História, estudamos um pouco sobre o que é patrimônio e patrimônio material e patrimônio imaterial. O patrimônio mundial tem significado um pouco mais abrangente em termos globais. Então vamos ver um pouquinho sobre patrimônio mundial, cultural e natural. Alguns bens culturais têm um valor que ultrapassa as barreiras nacionais, tornando-se importantes para a humanidade em geral. Eles são, portanto, considerados patrimônios da humanidade. Então, os órgãos responsáveis pela proteção desse tipo de patrimônio é a Unesco, órgão ligado à Organização das Nações Unidas, no caso, a ONU. Em 1972, a Unesco aprovou a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, com o objetivo de relacionar e proteger os locais culturais e naturais considerados de grande valor universal em todo o mundo. Então, desde então, vários países foram estimulados a se comprometer com a conservação, a proteção e a valorização dos bens escritos nas listas de patrimônios mundiais. Entre os patrimônios materiais da humanidade, temos o patrimônio cultural mundial e o patrimônio natural mundial. Então, patrimônio cultural mundial, ele é composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham um excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. Já o patrimônio natural mundial significa as formações físicas, biológicas e geológicas excepcionais, habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas e áreas que tenham valor científico, de conservação ou estético excepcional e universal. Patrimônio cultural imaterial da humanidade, de acordo com a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, realizada pela Unesco na cidade de Paris em outubro de 2003 e ratificada pelo Brasil em 2006, o patrimônio cultural imaterial ele é composto pelas práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito, a diversidade cultural e a criatividade humana. Assim como o patrimônio material, o patrimônio imaterial da humanidade tem significado importante para diversas pessoas e sua proteção garante às gerações futuras a possibilidade de conhecer e continuar a desenvolver suas tradições. Com base nessas informações, vocês devem estar realizando a atividade proposta do livro de vocês. Beijos e até a próxima. Pelo menos uma vez na vida, você já deve ter ouvido o termo patrimônio cultural. Afinal, o que pode ser considerado um patrimônio cultural? Um patrimônio cultural é tudo aquilo que possui ou apresenta uma importância histórica para um povo, uma sociedade ou para um país, ou até mesmo para a história da humanidade.
Ou seja, patrimônio cultural é tudo aquilo que tem em si um valor histórico relevante e é um bem que possui um valor inestimável para a história de uma civilização ou povo. Sendo assim, os patrimônios culturais são nossa interligação com o passado, um resgate da nossa memória, pois os patrimônios culturais nos ajudam a conhecer nossas origens e o que nos diferencia e nos define como grupo. O patrimônio cultural é uma herança histórica compartilhada entre as pessoas, remetendo a aspectos referentes à identidade daquele grupo ou civilização. Os patrimônios culturais podem ser de naturezas materiais ou imateriais. O patrimônio cultural de natureza material são os bens tangíveis de um povo ou civilização, por exemplo, as igrejas, os prédios, o Coliseu Romano, as pirâmides do Egito, as pinturas, as esculturas, as bibliotecas, os vestígios arqueológicos e os demais elementos que possuem valor histórico, científico ou artístico. Exemplos de patrimônios culturais presentes no nosso Brasil: o Centro Histórico de Ouro Preto em Minas Gerais, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o Conjunto Arquitetônico de Paraty no estado do Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Olinda em Pernambuco, o Centro Histórico da cidade de Penedo no Alagoas, o Pelourinho, na cidade de Salvador, na Bahia, e um belo exemplo de patrimônio cultural que perdemos recentemente foi o Museu Histórico Nacional, que infelizmente pegou fogo em 2018, queimando parte da nossa história. Existem também os patrimônios culturais imateriais, que são tudo aquilo que está no imaginário e que não é tátil, como as danças populares, as músicas, as comidas, as festas, as medicinas naturais, as lendas, costumes, saberes, modos de fazer e outras tradições. Exemplos de patrimônios imateriais no Brasil, que nem o samba, o frevo, a capoeira, o forró, a música gaúcha, o maracatu e o carimbó. As formas que alguns alimentos são preparados são típicos e próprios da região que inventou o prato. Que nem, por exemplo, o modo artesanal de fazer queijo em Minas é considerado um patrimônio imaterial pela forma como é feito, assim como o churrasco gaúcho, a tapioca, a feijoada e o bolo de rolo em Pernambuco. Esses são alguns exemplos de alimentos que são considerados patrimônios imateriais no Brasil. Outros exemplos de patrimônios culturais de natureza imaterial no Brasil são a literatura de cordel, a festa do Senhor de Bom Jesus do Bonfim, a festa do Boi-Bumbá, a missa do vaqueiro, a cajuína. Esses são apenas alguns dos exemplos de patrimônios culturais e materiais existentes no Brasil. Através dos patrimônios históricos culturais, é possível dar identidade histórica para um grupo ou povo ligado à história do patrimônio. Sendo assim, o patrimônio histórico-cultural é tudo aquilo que faz parte da história de um povo, uma vez que o patrimônio histórico possui características próprias do povo que a está interligado. E se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sino da notificação para ser notificado sempre que lançarmos um vídeo novo.